Oi, tudo bom? Meu nome é Thalita e eu tô começando esse diário por um motivo bem específico, que é a minha cirurgia bariátrica. No meu processo de decisão foi muito importante os vlogs que eu assisti de várias meninas falando do processo de decisão delas, e por isso que eu resolvi fazer porque eu acho que, assim, cada um tem uma experiência, mas, assim, algumas coisas eu me identificava com uma, outras coisas eu me identificava com outra, das meninas que eu tava assistindo os vlogs e lendo os blogs e as experiências. Pensei, por que não colocar também a minha experiência nessa jornada, né? Falar como é que foi a minha decisão de fazer a cirurgia. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma insegurança em relação ao meu peso. Então, assim, quando eu era criança, eu não era gordinha, eu era uma criança normal. Aí, à medida que eu fui ficando mais velha, com uns 10, 11 anos, eu comecei a perceber que eu era sempre um pouquinho mais gordinha. Não era gorda, mas era mais gordinha do que as minhas amigas. Tipo, era meio pré-adolescência, assim, e eu sempre achava que eu era mais gordinha. E aí eu fui crescendo, entrando na adolescência, com esse sentimento. Agora, o engraçado é que eu olho as minhas fotos antigamente, de quando eu tinha 14, 15 anos, e eu não acho que eu era tão gorda. Eu era normal, né? Eu não era magricela, né? Não era, tipo, não usava 40, mas eu era normal. Aí, por várias questões, e essa é uma delas, acabou que a minha autoestima era, ó, uma merda. Pode falar palavrão. Aí fui crescendo e tal, fui ficando mais velha. Em relação ao peso, foi sempre numa crescente, entendeu? E assim, eu comecei a tomar remédio bem nova, assim, com uns 16, 17 anos, pra emagrecer. Eu tomava... É um remédio que é até proibido hoje, era... Nossa, até esqueci o nome do remédio. Depois eu vejo e escrevo aí. Mas era um remédio que agora é proibido, não pode mais. E não era nem Sibutramina, era um que era tipo heavy metal. Tomei esse remédio, tomei Sibutramina, tomei calmante, tomei tipo tudo que você possa imaginar que fosse... Tomei aquela injeção lá dos diabéticos. Assim, tudo que você possa imaginar de remédio pra dieta eu tomei. E assim, sempre com orientação de médicos. Mas aí foi que nesse sistema aí de perder 8, ganhar 10, foi escalonando o meu peso. E aí chegou no momento, hoje, que eu já tenho 31 anos, que começou a pesar muito, assim. Eu comecei a perceber que por causa desse meu peso, eu me isolo emocionalmente, entendeu? É como se fosse uma proteção. Isso também faz parte das minhas sessões de terapia. E aí eu fui percebendo que, tipo, se a minha mãe ficasse mais doente e tal, eu não ia ter condição de cuidar dela direito, porque eu também não tô me cuidando. Então, tipo, se ela precisasse de mim, se precisasse que eu tivesse força, que eu tivesse saúde e tal, não ia rolar. Tem também a questão da autoestima, que a autoestima, na verdade, é o que desencadeia tudo isso, né? Sempre tive essa ideia de fazer a cirurgia, mas nunca tive coragem. Pra mim, eu não achava que era uma opção. Eu achava que se eu decidisse fazer a cirurgia, era como se eu estivesse desistindo. E aí eu não tinha vida também, entendeu? Eu saía com os meus amigos, comia, bebia, mas era isso, assim. Tipo, não que isso seja pouco, mas... sinto necessidade de que aconteça mais. E aí eu nunca pensava na cirurgia como uma opção. Eu tinha medo de ter complicação e eu tinha medo de parecer que eu tava desistindo, porque a gente vê os casos lá do fulano emagreceu 300 quilos com dieta e exercício. Tipo, a gente sabe que dieta e exercício é o segredo do emagrecimento. Mas parecia que se eu escolhesse a cirurgia, era como se eu estivesse desistindo, como se eu declarasse que eu não era capaz. Estava tratando sempre com a mesma endócrino durante uns 2 anos, 3.
até mais, acho. Ela dizia que não achava que estava na hora de eu fazer, porque não achava que eu estava tentando o suficiente e tal. Aí essa médica, ela começou a falar assim, ó, eu acho que agora talvez a gente possa começar a pensar na bariátrica. E aí ela me indicou pra fazer uns exames, me indicou pra passar na nutricionista, que foi o primeiro passo de todos, na Edmundo Vasconcelos, aqui em São Paulo, que é um hospital da Fundação Bradesco. E aí eu fui nessa nutricionista. Aí ela me falou das duas opções, que se eu fosse seguir a bariátrica era a dieta tal, ela me mostrou a dieta. Se eu fosse seguir por emagrecimento convencional, era uma dieta legal, até comia bastante, tudo. Só que assim, eu com disciplina, eu sou um negócio assim, eu tenho que ser jogada num negócio que eu não tenho escapatória. Então eu fui vendo cada vez mais que a cirurgia seria realmente a saída pra mim. Depois que eu saí da consulta com a Nutri, ela me indicou para passar com a cirurgiã, gastro e cirurgiã, que era a doutora Lígia, também lá da mesma equipe. A cirurgiã me passou toda a lista de exames, que depois eu posso falar sobre isso. E eu comecei a fazer os exames. E assim, quando eu cheguei na cirurgiã, eu falei, ó, eu ainda não tô decidida. Aí ela falou, bom, faz os exames, porque mesmo que você não decida pela cirurgia, você vai estar tendo um check-up da sua saúde. E aí, ao mesmo tempo, comecei a passar pro psicólogo. Então, foi uma coisa que foi indo meio orgânico, assim, tudo ao mesmo tempo acontecendo. E aí, nesse meu processo de decisão, que entraram os vlogs, os blogs, todas as dúvidas que eu tinha, como que foi o processo de decisão das meninas e tal. E aí eu fui, tipo, ficando mais segura, entendeu? Não na questão da cirurgia em si, mas do que ela significa, entendeu? Que, tipo, não é uma desistência, é uma ferramenta, é um meio, uma forma de você chegar onde você quer. Porque, assim, eu sempre quis emagrecer, mas eu nunca fiz nada firme, assim, tão firme quanto uma cirurgia. Então, assim, eu fazia dieta, emagrecia e aí era o fim, entendeu? E aí eu me libertava da dieta e engordava tudo de novo. Então, e hoje, assim, eu tenho noção que não é assim, que é um processo e que se você falar que terminou, você vai voltar como era antes. Então, é um processo e, na verdade, é um hábito, é uma coisa contínua para tudo sempre, amém. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer esse diário de bordo, assim, da minha viagem pela cirurgia, pelo emagrecimento. E espero que ajude a mim e também alguém que, por acaso, assistir. Tá bom? Então, basicamente é isso. Era só mais para falar dessa questão de como que foi a minha decisão. E aí depois, talvez eu entre em mais detalhe na questão dos exames e na questão de como que foi a cirurgia, porque eu já fiz. E como que tá sendo agora, depois da cirurgia, tá bom? Um beijo, obrigada por me ouvir. Tchau!